A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui com a palavra edificante, procurando trazer esclarecimento sobre a palavra de Deus a respeito de assuntos que são importantes para a nossa vida espiritual. Eu quero ler um trecho aqui na palavra para uma breve meditação. Vamos ler em João capítulo 13, versículo 12. Um momento em que Jesus ele dá um grande exemplo de humildade. Diz assim a palavra: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esta palavra me falar a respeito da atitude de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a vaidade humana, a soberba humana tem prevalecido no comportamento do ser humano. E esta palavra de Jesus, ela vem nos trazer um exemplo prático de humildade. Lavar os pés era um costume feito somente pelos servos, aqueles que eram empregados, eram servos ou escravos da casa. Quando chegava alguém de fora, eles lavavam os pés dessas pessoas em sinal de hospitalidade, recebendo essa pessoa. Então era uma atitude de uma grande humilhação. Nenhuma pessoa da família ou da casa fazia esse tipo de ação. Somente escravos e servos faziam o chamado lava-pés. É um hábito oriental e todas as pessoas que chegavam de fora na casa eram lavados seus pés pelo servo. E de repente Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, o Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, reúne os seus discípulos e ali ele, com uma bacia de água, com um pano, uma toalha, ele começa a lavar os pés de cada discípulo, um por um. Naquele momento, Pedro e alguns discípulos ficaram como que indignados, porque sabiam que era um ato muito humilhante, um ato de humilhação muito grande, porque ele é Jesus, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus e mestre deles, e de repente estava assumindo a postura de um servo, estava assumindo a postura de um escravo até. E Jesus então, de forma prática, mostrou a eles, nesse ato de humilhação, qual é a atitude de um verdadeiro servo de Deus, de uma serva de Deus. E aí Jesus expressa: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Esse texto ele é mal interpretado por algumas denominações que acham que esse exemplo é o exemplo de realmente fazer o lava-pé. E existem igrejas que em determinado dia reúne toda a igreja e faz o ato de lavar-pé. Ali eles pegam bacias com água, toalhas, e ali começam a lavar os pés uns dos outros para seguir o exemplo de Jesus. Mas na realidade, quando Jesus falou a respeito de eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vós façais também, ele não estava falando a respeito do ato humano, do ato material, mas a respeito da atitude interior dos discípulos dele. Ele estava falando a respeito da vaidade que vem de dentro do coração, da soberba que vem de dentro do coração. Porque as obras são manifestas a partir do que há dentro do nosso coração. Então, quando você toma uma atitude de humildade, quando você toma uma atitude interna de ser servo, de servir a humanidade, de servir as pessoas, de servir a igreja, de servir a Jesus,
você está tomando o exemplo de Jesus para a tua vida. Você está tomando essa atitude prática para a tua vida. E isso quebra toda a nossa soberba interior, toda a nossa vaidade, quando eu assumo a minha posição no mundo, de servir a Deus, de servir a igreja, de servir ao meu próximo. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Não há aparência de humildade, porque você pode estar numa atitude aparente lavando os pés de alguém, mas no seu interior você está fazendo aquilo só por compromisso, simplesmente por uma razão simbólica, mas interiormente você está cheio de vaidade, cheio de soberba. E é nesse ponto que Jesus quer atingir você, é nesse ponto que Jesus quer que você mude o seu interior, para que a sua atitude seja uma atitude cristã, uma atitude de amor, de bondade, de misericórdia, uma atitude de servir a Deus. Meu querido, que esta palavra fique em seu coração, que você receba ela no seu interior e coloque ela em prática em sua vida a cada dia, em cada gesto, em cada ato, em cada algo que você for fazer, você faça com amor, com carinho, principalmente com humildade. Foi esse o exemplo que Jesus deixou para mim e deixou para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.